Fala galera da Rede Morada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago, diretamente da Regional 5 de Goiânia, e estou aqui para darmos início ao nosso estudo da lição de número 12 neste Tominó dessa noite. E está aqui comigo o Marcos Henrique, o autor dessa lição. Boa noite, Marcos, tudo bem com você? Boa noite, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, gente. É isso aí. E a lição de número 12, que nós vamos estudar daqui a pouco, escrita pelo Marcos, ela traz um tema muito importante, muito interessante para a atualidade da igreja evangélica. Mas antes de nós começarmos, eu queria só lembrar você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pela TV Comec, de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito neste canal, e compartilhar também com seus amigos, os jovens, os seus líderes e nas suas redes sociais preferidas, e também seguir o Comep Morada lá no Instagram, beleza? Marcos, bora lá? Pronto? Vamos lá. Beleza. Marcos, essa lição de número 12 que você escreveu, que você compartilhou, aquilo que a mensagem do Evangelho trouxe até você, é um tema muito importante, como eu disse anteriormente, e eu acredito que poucas vezes se ouve falar sobre isso. E já na introdução, você mostra ao que essa lição veio, e você fala, já deixa claro que o tema dessa lição é a unidade, a união. E eu queria perguntar para você, Marcos, você que estudou para escrever essa lição, você acha que basta eu frequentar uma igreja, isso já faz de mim unido com o meu irmão, já faz com que eu seja unido com as pessoas que estão ali naquele espaço geográfico? Vamos lá, então. Esse tema unidade é uma coisa muito mais profunda, né? É uma coisa que visa a questão de relacionamento. Então, você vai ver que o tema é a excelência da união fraternal. Estar no culto com os irmãos é muito bom. Participar de um culto, um louvorzão, nesse âmbito de jovem é algo extraordinário. A gente pula, a gente grita, a gente se alegra com os irmãos, mas a questão da unidade é algo mais profundo que isso. É você realmente compartilhar o evangelho, compartilhar ali a vida, compartilhar isso com seu irmão. E eu vejo que isso é uma grande dificuldade que a gente encontra, porque às vezes a gente acha que, tipo assim, se eu simplesmente for na igreja do meu irmão e para que ele possa vir na minha igreja depois, eu estou vivendo a verdadeira unidade. Mas não é isso. É você, de fato, se entregar e se doar, tipo assim, ele é meu irmão. Eu faço tudo pelo meu irmão, para que ele, de fato, para que eu possa viver, de fato, uma vida de unidade com ele. Então, é mais do que simplesmente ir na igreja, sentar no banco do lado do irmão, pegar na mão dele, né? Antes da pandemia tinha muito aquele negócio, pega na mão do irmão que está ao seu lado, abraçar. A gente sente falta disso hoje, né? Antes a gente ficava bravo. Então, mas é mais do que isso. É você, de fato, viver isso. Olha que interessante. Esses dias ontem, na verdade, eu estava na casa de um dos nossos líderes de jovens aqui da Regional 1. E a gente teve ali um momento de comunhão. Em outra situação também, a gente conseguiu aqui emprego para um outro líder de jovem aqui. E é isso, entendeu? Então, assim, Bacana. passa dessa questão de simplesmente das quatro paredes. É você, de fato, conviver com seu irmão a todo momento, a todo instante. Chorar com o que chora e rir com os que riem, entendeu? Isso. É muito, muito bacana isso que você citou agora, a questão de conseguir um emprego para um outro irmão, dessa comunhão. Igual você acabou de falar, são pessoas que não frequentam a mesma igreja geograficamente falando, né? Talvez não são do seu setor, não é do setor que você mora, não é estritamente daquele grupo social exclusivo ali que você faz parte aos domingos, mas são pessoas que são seus irmãos, são pessoas que compartilham da mesma fé, são pessoas que, querendo ou não, eles fazem parte da sua vida, e isso é muito importante, essa preocupação com o nosso irmão, essa preocupação com o outro, porque às vezes a gente pode conseguir fazer muito mais para eles, se importando com as necessidades dele, e não fazendo só isso que você falou. Eu só vou ter comunhão com ele, eu só vou até ele, se primeiro ele vier até mim. E união não é isso. União é quando a gente
caminha junto, tem comunhão, certo? Exatamente isso. É você viver mais que uma experiência de 2 horas. É viver uma experiência de uma vida toda lá do seu irmão. Bacana, bacana. Porque, querendo ou não, quando o grande dia chegar, a gente vai estar todo mundo unido, né? E a palavra diz que nós somos um só. Vai ser E para na sempre, né? lição, exatamente, na lição, você traz muito a questão da união e questão das diferenças também, a importância das diferenças, e existem pessoas diferentes, as pessoas têm características, gostos, interesses diferentes, e nem por isso elas são separadas umas das outras, porque nós temos o mesmo propósito, e você cita até, né, no texto que você utilizou, o Salmo 133, o versículo 2, onde você usa ali o exemplo do óleo da unção, que era um óleo preparado especialmente, um óleo santificado, para que esse óleo ele fosse usado na consagração do sacerdote da época. E é interessante a gente trazer essa figura, porque lendo a lição, lendo a revista, eu entendi que a união, mesmo com todas essas diferenças, a união de propósito, ela espelha, ela reflete a santidade da igreja. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Então, assim, a gente vê que o Salmo 133, que é a base para essa lição, tem só 3 versículos, mas tem uma profundidade extremamente grande, muito rica. Verdade. E, como você falou, essa questão do óleo, essa comparação que o salmista faz. Como você falou, era um óleo específico, um óleo que foi designado por Deus para que pudesse ser usado por uma ação específica, que é ungir aquilo que foi separado para Deus. Então, o salmista vem aqui e fala, olha, a união entre vocês, ela é comparada ao óleo que desce, ao óleo que é derramado sobre a barba. É engraçado que quando a gente lia esse versículo, quando era mais criança, a gente ficava imaginando um velhinho e alguém derramando um óleo na cabeça dele, passando pela barba. Exatamente. E a gente começa a entender o motivo do salmista, e parece que é alguma coisa aleatória, né? Mas não é. Quando a gente entende o significado desse óleo, que é uma receita que Deus deu para o homem, para que pudesse usar para algo específico, esse óleo era tão sério que se fosse usado, ninguém podia fabricar, e se fosse usado para outra situação, a pessoa era excluída da comunidade, para você ter exemplo. Então era uma coisa muito séria e uma coisa santa. Então, assim, o salmista, através desse verso, ele explica para todos quão santo e sério é a questão da unidade. E sim, ela traz essa questão da santidade, ela aflora essa questão. Uma coisa bem em questão que você falou aí também, das diferenças. Imagina se todo mundo fosse igual ao Marcos. Todo mundo ia ser feio. Mas, Deus, ele nos deu diferentes dons, não para que pudesse nos afastar, mas justamente para que esses dons pudessem nos completar. E assim a gente servir melhor e com a riqueza maior a obra do Senhor. Então, exatamente isso como a gente falou. Esse óleo, o salmista, ele mostra que é uma coisa santa e que é desejável, é perfumado. O óleo, quando ele é derramado, você vai ver que ele é derramado com abundância sobre o sacerdote. Aquele aroma, como a gente coloca aqui, ele tomava conta de todo o ambiente. Então, era algo desejável, além de algo santo, sério. Então, é algo desejável e que nós precisamos, de fato, viver. De verdade, irmão. Chegou o momento da gente viver e precisa, de fato, viver essa unidade. Uhum. E você falando aí, mencionando, né, a questão do texto, do Salmo 133, que fala sobre esse óleo que é derramado, a gente teve até em uma igreja, alguns dias atrás, que foi usado o exemplo desse derramamento de óleo, e o pastor ele até falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né, que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E quando fala que é derramado o óleo da unção sobre a cabeça, e da cabeça ela se derrama por todo o corpo. É como se dissesse que a unção que estava sobre Cristo, que foi derramado em Cristo, ela desce pela cabeça e ela se espalha por todo o corpo.
E interessante falando sobre a união, nós somos um só corpo e nós participamos do corpo de Cristo. Mesmo com todas as diferenças que nós temos, mesmo com todas as singularidades que nós temos, e você até menciona isso, nós somos parte de um só corpo. Então, nós não precisamos ser todos iguais, mas precisamos executar a função, e Paulo ele fala sobre isso, a função ministerial que nós somos chamados para exercer para o crescimento do todo, e não para o crescimento. Aquilo que eu sei fazer, aquilo que o Marcos sabe fazer ministerialmente ou profissionalmente, isso pode ser usado e deve ser usado para somar com o meu irmão, para somar na vida do meu irmão, na fé do meu irmão, naqueles que estão chegando, naqueles que já são de dentro do povo, dentro do corpo da igreja. E essas diferenças, essas singularidades, elas não podem gerar divisão, elas não podem gerar separação. E eu acho legal que você usou ali no pensamento, eu estava até refletindo a respeito da frase que você usou ali, que a frase, no finalzinho da frase do pensamento, ela fala que dividido nós cairemos, separados nós cairemos, e Jesus ele falava sobre isso. Um reino dividido, ele não prevalece, ele não subsiste, mas ele é destruído. E refletindo a respeito disso que você colocou, desse pensamento, você acredita que os problemas que a igreja tem enfrentado nos últimos anos, tanto no seu trabalho que ela tem executado, na dificuldade de ganhar novos fiéis, novos irmãos, novas almas para o reino de Deus, você acha que um dos principais motivos dessas dificuldades é a falta da doutrina da união dentro da igreja? Eu estava um dia esperando a Selma, que é minha esposa, né? Você conhece, esses irmãos aí não vão conhecer. A Selma, gente, é minha esposa. É minha tesoura. Eu falo isso para ela. Eu estava esperando... tesoura. Eu estava esperando ela sair do serviço e eu falando com Deus. Deus, por que está tão difícil de ganhar uma alma para Jesus, ainda mais se tratando de jovem? E o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, João 17, 21, onde fala lá que quando todos, que Jesus ora, é a oração de Jesus, eu aconselho muito que você possa, assim que terminar esse vídeo, leia todo o capítulo de João 17, é incrível. A Bíblia toda é incrível. E lá Jesus fala que quando ele ora, né, pedindo ao Pai para que nós possamos nos tornar um, assim como ele é um no Pai, porque assim o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus. Já parou para pensar? E, tipo assim, isso veio ao meu coração e o que ele tocou em mim foi que a grande questão é por que não está tendo tanta salvação? E justamente um dos fatores é isso. As pessoas no mundo, ao nosso redor, elas estão nos olhando, né? Paulo fala que nós somos cartas lidas pelos homens e a gente precisa nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos vencer as barreiras, né, que de certa forma nos afastam e lembrar que nós somos um povo só. Precisamos nos aproximar mais. Quando a igreja, e quando eu falo uma igreja, não é só a igreja do setor, mas a igreja como um todo, né? Se nós temos, por exemplo, um grupo local de uma congregação de jovens unidos, a igreja toda ela ganha. Se ela tem uma congregação unida, toda a igreja ganha. A comunidade ao redor daquela igreja é abençoada, porque a igreja ela vai se mobilizar, por exemplo, para cestas básicas, abençoar, orar uns pelos outros. Então, assim, há vários trabalhos sociais que, através da unidade da igreja, são feitos. Agora, imagina uma igreja a nível nacional, a igreja brasileira unida. Como pode se tornar essa nação assim, que essa igreja se tornar uma só? Então, a gente para pensar e começa a entender que a questão da unidade ela é muito mais do que a gente partilhar 2 horas de comunhão. E o impacto dela vai muito além do que simplesmente encher um templo. Ela vai muito além, ela leva Jesus através dessa mensagem, né? Igual a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Então a gente precisa mostrar para esse povo, e as pessoas esperam ver isso em nós, que uma igreja diferente, uma igreja onde de fato Jesus Cristo brilhe, e que as pessoas
se amem. Uma vez estava assistindo uma mensagem do Luciano Subirá, ele falou que um ambiente de amor não é um ambiente onde não tem problema. Um ambiente de amor é onde há problemas e as pessoas resolvem os problemas. Então, assim, isso que é a unidade. É mesmo a gente sabendo que nós temos diferenças. Às vezes, conflitamos em ideias, mas tudo isso é irrisório e face ao amor que nós temos um pelos outros, o amor derramado sobre nós, a qual está descrito lá em João 16, João 3,16, do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É isso. Bacana, bacana. E é muito, muito interessante, muito importante, melhor dizendo, a gente trazer mais esse assunto para dentro das igrejas, para dentro das reuniões, para dentro da nossa pregação do Evangelho, porque sozinho nós não conseguimos tanta coisa. Eu posso até fazer uma coisa ou outra, mas se eu me unir ao meu irmão, se eu me juntar com o Marcos, com a Selma, com outros líderes, com outros irmãos, com outras pessoas que compartilham desse mesmo propósito de ir aos céus e levar outras pessoas também, a gente consegue muito mais, a gente tem muito mais força. O sábio, o autor de Eclesiastes, ele fala sobre a importância de serem dois e de não ser um, e ele vai listando o porquê que é melhor ser dois e não um. Então, a Bíblia, ela vai trazendo e vai nos ensinando em vários pontos, em várias passagens, a importância da unidade. Então, bacana essa mensagem que você trouxe, esse estudo que você compartilhou, que Deus te deu e você compartilhou conosco através dessa lição. E eu me senti desafiado a desenvolver mais a unidade, a união com os meus irmãos e, como você disse, não só dentro das quatro paredes da onde eu celebro o meu culto domingo à noite, mas com outras pessoas que eu possa somar e que podem somar comigo também. E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Gente, é isso. Busquem o Senhor, vivam o Senhor e amem o Senhor acima de todas as coisas. E eu tenho certeza, vivendo essa unidade, nós vamos viver e temos já vivido um grande avivamento. O Espírito do Senhor será derramado sobre Amém. todos nós de uma forma sobrenatural. Eu creio muito nisso. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Só lembrando, o link para a revista e para essa lição e as outras lições que têm sido estudadas aqui no Tome Nota estão na descrição desse vídeo. Compartilhe o link, compartilhe esse vídeo e seja abençoado e um abençoador do Evangelho. Amém? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.